Eu acredito que precisamos ter estruturas governamentais que apoiem as práticas, né? Estudos que mostrem, que deixem o mercado tranquilo. A cada dia no agro é um desespero, é uma corrida, taxação, brigas, né? Desacordos comerciais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A força do agro, Brasil, que dá certo. Todo negócio tem riscos e o agro não foge à regra. Pelo contrário, por ser uma indústria a céu aberto, eles são ainda mais frequentes. Andréia Cordeiro é consultora especialista em mitigação de risco no agro. Prazer recebê-la, Andréia. Muito prazer estar aqui com você e com seu público, Joyce. Olha só, Andréia, clima, oferta e procura, inflação, desvalorização do real e demanda interna são alguns dos fatores que influenciam no preço dos alimentos. A gente está vendo aí tudo subindo, né? Tivemos aí, ainda está alto o preço do ovo, do café, mercado. Você vai com R$100, saiu uma sacolinha só, não são mais duas. Isso. Mas é importante que a gente desmistifique as verdades, os fundamentos por trás dessa equação da formação de preços. Quando se fala em aumento de preços, precisamos olhar fundamentos importantes como os que você trouxe: oferta, demanda, clima, a sazonalidade de mercado, posicionamento de fundos investidores em bolsas para produtos que são parametrizados, cotados em bolsas internacionais em dólar. E nós temos aqui como o Brasil é agro, tem um DNA agro, tudo é agro, do que nós vestimos, o que comemos, os remédios, a nossa higiene. Então, tudo é influenciado por fatores que fogem, por exemplo, da origem, que são as famílias produtoras rurais, né? Há que se buscar quais são esses fundamentos. Isso é importante falar, né? Todo mundo pensa, é o preço alto, culpa do produtor. Jamais é culpa do produtor. Até porque eu sempre digo, produtores, famílias produtoras rurais são empresários, né? Empresários, aquele é o trabalho deles. Claro que certamente existe uma busca por ter lucro, mas existe todo um mercado que regulamenta, né? Que traz seus fundamentos para a composição da formação de preços. Então, não é algo isolado, uma família produtora rural ou famílias de diversos estados decidiram subir o preço de tal produto. E como reduzir, como minimizar esses riscos, Andréia? Bom, aí nós vamos falar de vários aspectos, né? Acredito eu que falte no Brasil uma política. Quando falamos em agro, vamos aqui nos ater ao agro, falta uma política estruturada, estudos, para que as famílias produtoras rurais, as indústrias, os prestadores de serviço, todos os componentes da cadeia até os consumidores, eles estejam preparados. Veja a carga tributária brasileira. Isso impacta direto, né? Toda essa reforma tributária que tanto se falou que vinha para ajudar o Brasil, que vinha para ajudar a diminuir o custo, o risco Brasil, enfim, acaba impactada no agro. E quando você entende que o agro tem um peso significativo na balança comercial, na receita, na produção de empregos, na produção de PIB, tudo isso fica muito comprometido. Eu acredito que precisamos ter estruturas governamentais que apoiem as práticas, né? Estudos que mostrem, que deixem o mercado tranquilo. A cada dia no agro é um desespero, é uma corrida, taxação, brigas, né, desacordos comerciais, tudo isso é do mercado. Mas o que é do Brasil, o que o Brasil pode se fortalecer com plano safra, com programas de equalização de preços internos, com estoques públicos, tudo isso precisa ser feito. Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce, obrigado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determina que a União desaproprie terras alvo de incêndios
ou desmatamento ilegal? A sociedade rural brasileira se posicionou aí sobre essa determinação, aliás, todo o setor está preocupado, né, doutor? Essa decisão aí do ministro, ela fere o direito constitucional à propriedade privada? Sim, Joyce, é mais uma vez o Supremo legislando, né? Através de uma ação por descumprimento de preceito fundamental, é o Supremo estendendo, né, as hipóteses de desapropriação. Acho isso perigoso, né? O Supremo tem aberto brechas, né? Tornando cada vez mais largas as hipóteses de desapropriação e de interpretação, né, por parte do Judiciário. Dizendo que o processo tem que terminar e tudo, mas são outras hipóteses. Nós sabemos aí que essa questão de desmatamento ilegal, incêndios ilegais, isso aí tem tido muita interferência, né, de grupos ambientais, de ONGs. Esse conceito tem sido muito amplo, né? E não é competência do Supremo. O Supremo não poderia interferir isso, não poderia ampliar esse conceito. As hipóteses são constitucionais. Isso, desmatamento ilegal essas hipóteses, desmatamento e esses conceitos não estão nas hipóteses constitucionais. Então, o Supremo não poderia estabelecer desapropriação com base nesses conceitos através de uma ação judicial. Então, é mais uma vez o Supremo legislando, assim como nós já falamos aqui, através de uma DPF também, o Supremo criou barreiras para a reintegração de posse que não existem. Então, quer dizer, o Supremo criando várias barreiras para os produtores rurais, tanto em reintegração de posse, agora ampliando brechas para a desapropriação de terras. Quer dizer, é um absurdo, é o Supremo mostrando aí uma beligerância com o setor do agro que não entendo, né? O Supremo querendo pintar o agro como vilão, quer dizer, comprando a briga das ONGs, enfim, querendo demonstrar, não sei por que parece que o setor do agro não cumpre regras. São exceções as questões do desmatamento ilegal, das queimadas, enfim, dos incêndios. Acho que tem que ser punidos, agora não com desapropriações. Essas desapropriações não estão previstas nas hipóteses constitucionais. Como eu digo aqui, o Supremo não deve reescrever a Constituição, não deve legislar, deve simplesmente interpretar. E aqui o Supremo está legislando, mais uma vez, o que não é aceitável. Doutor, mesmo não sendo competência do STF, o órgão tem um histórico aí sobre desapropriar imóveis produtivos por razões ambientais, que eu acho que mais ou menos já explica até o que você colocou aqui, né? Trabalhando a favor das ONGs, contra o agro. Exatamente. E essas brechas são muito perigosas, né? Como eu disse, não estamos defendendo o desmatamento ilegal, né? Nem as queimadas, mas, como volto a repetir, não são hipóteses de desapropriação de terra. As hipóteses são constitucionais. Então, o Supremo não pode legislar, não pode ampliar o rol de hipóteses de desapropriação, porque isso cria um precedente perigoso. Ô, doutor, e como os produtores podem se defender aí e garantir seus direitos? Basicamente, procurar quando tiver os seus direitos vilipendiados com desapropriação, resta recorrer a bons advogados, né? Mas, infelizmente, agora com essa posição do Supremo, os produtores correm sério risco, porque todas as ações vão terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, correm sério risco de ter a sua propriedade desapropriada quando for considerado desmatamento ou queimadas ilegais, digamos assim. E por falar em Flávio Dino, doutor, como o senhor via aí essa intimação do deputado, líder do PL, para explicar aí a questão das emendas? O deputado Sósteres, acho que como meio de pressão, né, para a anistia, ameaçou, digamos assim, o deputado Hugo Mota, né? Eles têm, parece que um acordo lá para a divisão das emendas, que 30% a bancada que comanda, né, pode destinar para onde quiser e o resto fica dividido entre os partidos. O ministro Flávio Dino intimou os sócios a explicar isso. Me parece mais uma questão inexplicável, né? Por que não intima o deputado Hugo Mota? Porque, afinal de contas, quem conduz o acordo é o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Intime o presidente do poder constituído, que é quem tem a competência
para celebrar os acordos, que é o deputado Hugo Mota, porque o presidente do PL deu a declaração, ou o Quintino, então, o presidente do PL, o deputado Sóstenes lá, o presidente do PL, não o líder, né? O presidente da comissão, o líder lá, o deputado Sóstenes, mas que chame também o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que celebrou o acordo, né? É quem tem competência para indicar o presidente da comissão e para celebrar esse tipo de acordo. Eu acho que está faltando, então, a intimação também ao deputado Hugo Mota. Me parece que é uma forma de pressão ao deputado Sóstenes, e está faltando o presidente da Câmara, que celebrou o acordo. Parece que é uma maneira de pressionar o presidente do PL, porque também me parece que o Supremo é contra esse projeto de anistia, eles querem fazer do jeito deles, né? Aquele acordo ali que eles estão conduzindo de poder colocar os condenados com essas penas absurdas ali a 18, 14 anos em prisão domiciliar e elevar a pena do Bolsonaro, né? E dos líderes da suposta tentativa de golpe, né? É isso que eles querem. E outra, o Supremo interferindo onde não deve também. Quer dizer que agora o Supremo manda em tudo. Agora o Supremo Tribunal Federal manda em emendas, legisla. Então coloca o Dino na cadeira do Lula, então coloca o Dino e o Moraes, vamos fazer um triunvirato para mandar no Brasil, então Dino, Moraes, Zanin, ou vamos colocar uma comissão, coloca 7 ministros do Supremo para administrar o Brasil. Quer dizer, está beirando o absurdo. Então... Ô, doutor, não dá para a gente falar aqui das fraudes aí do INSS, o novo escândalo do PT, que tem o irmão de Lula como protagonista. Ali, os aposentados, e inclui também agricultores, foram prejudicados, foram lesados, e vai ser difícil essas vítimas conseguirem uma indenização, conseguirem recuperar, né, esse dinheiro aí que sumiu das contas. Aqui só falamos em bilhões, né? O Brasil é o país dos bilhões, né? Por isso que só falamos em aumentar impostos, nunca é suficiente, é uma sanha arrecadatória absurda. Aí temos que ver o Fernando Haddad com aquela cara deslavada, como se fosse o mais natural do mundo aumentar impostos, 6,3 bilhões de escândalos, várias entidades, né? Uma delas, o irmão do presidente Lula é vice-presidente, não podemos dizer se está envolvido, enfim, mas está lá, né? É isso, né, aí na administração do PT. Então temos aí surgindo um novo personagem, né? O Brasil é pródigo em criar personagens, o careca do INSS, né? Imagina, até agora viram quase 60 milhões na mão do careca do INSS. Aí nós vimos aí agentes da Polícia Federal acobertando, facilitando o acesso a pessoas, ex-presidente do INSS envolvido, ex-procuradores do INSS, né? Advogados, ex-presidentes de entidades que presidiam mais de uma entidades, quer dizer, inúmeras pessoas, inúmeros estelionatários envolvidos para desviar dinheiros de aposentados, pessoas que trabalham a vida inteira para ganhar pouco e ainda tem que se ver fraudados por corruptos. E isso envolve aposentadorias de agricultores também. A maioria dos agricultores aposentados com um salário mínimo. Quer dizer, a pessoa trabalha no campo, na roça, lá, acordando 5 horas da manhã, pegando no cabo da enxada, voltando para casa ao pôr do sol ali, e depois de 40 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, ganha um salário mínimo. Aí vê um bando de malandros ali desviando parte do seu salário que ele não vai recuperar, como tu disseste muito bem. Perdeu, não tem como, vai entrar com uma ação, não tem como responsabilizar, essas pessoas já assumiram. Aí o careca do INSS já embolsou não sei quantos milhões de reais que está no bolso dele, em algum paraíso fiscal, no bolso de deputados, no bolso de políticos, porque não vamos nos enganar, né? Isso só é possível porque existem políticos de alto escalão, né? Representantes do governo, deputados. É impossível mobilizar a máquina pública nesse nível, desviando mais de 6,3 bilhões que foram identificados até agora, porque a previsão é que tenha mais dinheiro, sem a participação de um grande número de pessoas, né, e de lideranças do governo por trás disso. Então, quer dizer, não tem como, e esse dinheiro não vai voltar, esse dinheiro não vai voltar, e mais o escândalo de corrupção desse governo, e aí ficam todos com cara de tacho. Estamos punindo quem? Afastando?
não vão para a cadeia essas pessoas? Quer dizer, estão afastados, todos recebendo salário, né? Afastados, que maravilha, que punição. A maioria recebe lá 30, 40 mil reais e estão em casa recebendo salário. Reforma tributária, nós vamos voltar aí nas próximas edições com esse assunto, mas teve um avanço aí, doutor, a CCJ aprovou um calendário para audiências públicas? Audiências públicas, tratar de grandes polêmicas aí, né? O comitê gestor, já estamos tendo polêmicas. Nós não cansamos de dizer aqui, né, Joyce, essa reforma tributária foi aprovada de forma assodada, né? Já temos ações de entidades municipais contra a formação do comitê gestor, né? É querer colocar o Brasil dentro de Sergipe, né? 54 pessoas representando 27 estados e mais de 5 mil municípios, né? Então, já tem entidades municipais questionando essa representatividade, né? Porque são 27 representantes dos 27 estados e 27 representantes representando os mais de 5.400 municípios, né? Então, existe discussão nessa representatividade. Então, vão tentar compor isso, outros problemas que existem, como julgar os processos, né? Porque o comitê gestor que será o polo passivo. O que é o polo passivo? Você entrará com as ações contra o comitê gestor. Hoje você entra contra a União Federal e hoje você entra contra os estados, quando se trata de CMS, e contra os municípios, quando se trata de ISS. Entrará contra o comitê gestor também. Hoje nós temos procuradoria dos estados, dos municípios e da União, né? Procuradoria Federal. Quem vai defender esses processos? Também tem essa dúvida. Então, imagina essa bagunça toda, vamos ter que disciplinar. E lembrando que em janeiro do ano que vem já começa, aos poucos, mas começa a entrar em vigor a reforma tributária. Nós já estamos em maio. Quer dizer, nada disso foi resolvido. E dizem que não foi precipitada a reforma. Então, vocês imaginam a bagunça que vai ser isso no início. A bagunça de processos, de contencioso, não saber quem vai defender, a representatividade que vai ter, a representatividade dos municípios. Não vai ficar bom isso para os estados, municípios, vai ficar confuso, vai ficar bagunçado, o contribuinte não vai entender, a distribuição não vai ficar boa, vai ficar confusa. Enfim, mais uma vez nós dissemos, a reforma teria que ter sido discutida melhor, teria que ter sido feita com mais calma, tudo isso teria que estar já definido, já bem discutido e já mapeado para que nós soubéssemos antes de que a reforma tivesse sido aprovada. Mas não, é aquela velha história, trocar o pneu com o carro andando, né? Como costuma se fazer no Brasil. Então, não vai ser uma simplificação, pode ser que ao decorrer dos anos, depois de 20 anos, torne mais simples, né? Mas quanto contencioso vai gerar até lá, quanta empresa pagando errado, quanta discussão, quanta autuação, quanta confusão essa reforma vai gerar até que ela se torne mais fácil. E fora o aumento de tributo, né? Que inequivocamente, eu já disse, podem me cobrar, vão pagar mais tributos. A reforma vai gerar aumento de carga tributária. E não precisava ter sido feito dessa forma. É que o governo só pensa em arrecadar mais. E principalmente não, mas o setor do agro, o setor de serviços vão ser muito penalizados, vão ter um aumento expressivo da carga tributária. É o governo pensando em cada vez ganhar mais e cada vez gastar mais, não pensa em eficiência, para cobrir esses escândalos aí, 6 bilhões do INSS, bilhões ali, bilhões aqui, emendas, enfim, esse é o nosso país, infelizmente. Eu quero, para simplificar, está ficando cada vez mais complexo. Aqui, durante as edições de A Força do Agro, com o Momento Jurídico, vamos tentar traduzir, pelo menos, né, com palavras mais próximas do brasileiro, para tentar, talvez, compreender. Doutor, muito obrigada e uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Joyce, uma ótima semana a você e a todos os nossos telespectadores. André, de que forma que o governo de Trump pode influenciar no Brasil, principalmente no agro? A gente tem ouvido muitas notícias ultimamente, o efeito Trump. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Joyce, vamos lá. Essa busca por uma equalização do déficit comercial com vários países acabou trazendo um benefício, uma oportunidade para o agro brasileiro lá atrás, em 2019. Agora, em 2025...
com Trump de fato eleito, empossado. Eu sempre digo que o discurso com Trump, o discurso que está no palanque, ele vem para o gabinete. Então, o agro brasileiro será impactado em alguns momentos negativamente, mas majoritariamente de forma positiva. Por quê? Porque somos grandes competidores também em conjunto. China é o nosso maior destino, nosso maior parceiro, comprador dos nossos produtos. Estados Unidos é o segundo. Mas quando somos exportadores, nós competimos muito com os Estados Unidos. De forma geral, de forma descomplicada, temos grandes espaços para aumentar parcerias com a China, principalmente, que é o nosso grande parceiro, e com a comunidade europeia, porque estamos há anos aí nesse acordo Mercosul-Europa, Comunidade Europeia, e agora os trabalhos estão sendo levados, né, à prática, os acordos de países de produto. Essa guerra comercial das taxações pode favorecer o Brasil e até a formação de novas alianças. Audiência muito importante, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Andréia, você promove eventos, você participa como palestrante, você está organizando inclusive uma missão internacional para promover o agro brasileiro, né? Num evento super importante. Fala um pouquinho sobre esse evento. Bom, vamos lá. Quando eu entrei no agro, antes dos anos 2000, eu percebia que as mulheres não estavam presentes. Mulheres dentro da porteira, mulheres fora da porteira, mulheres em cargo de decisão, de gestão.
ano a ano, o Brasil, com a globalização, começou a trazer mais mulheres para os negócios, inclusive para o agro. Eu sempre tive uma visão de que precisávamos, né, da coparticipação feminina, do coprotagonismo feminino no agro. E eu sempre fui uma grande incentivadora de ações que valorizassem conhecimento, valorizassem profissionais através do conhecimento. Então, lá atrás, quando eu iniciei num grupo de consultoria, que tinha na sua prateleira as imersões internacionais técnicas, eu comecei a trazer isso para as mulheres. Por que mulheres não vão a imersões, não vão a crop tours em países que são agro para aprender, para compartilhar? E isso foi feito, vem sendo feito aí nos últimos 20 anos, são dezenas de missões para Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Europa. E a sociedade rural, ano passado, me convidou para coordenar um projeto pioneiro deles, justamente com pilares tão importantes com os quais que eu acredito, que é o conhecimento e a comunicação. Muita gente fala em comunicar o agro e a responsabilidade está sempre no ombro dos terceiros e nunca nos nossos. E eu sempre achei que eu tinha uma parte dentro do meu propósito de comunicar o que é o agro brasileiro. E a sociedade rural vem num momento de transição, de transformação, aonde o Comitê das Mulheres da Rural querem levar essa voz do Brasil para fora. Como é a participação da mulher no agro em outros países? Bom, eu vou te falar sobre Estados Unidos, que é um país que eu visito anualmente pelo menos 3 vezes em missões técnicas, em visitas, e a participação sempre foi muito relevante. As mulheres do agro, dentro da porteira, que são as produtoras, né, as farmers ou as ranchers, que são as pecuaristas, ela é decisiva para um dia a dia dentro da porteira. E as mulheres lá, ao contrário do Brasil, o que eu acho ótimo, como nós inserimos esses 2 segmentos dentro de um movimento, lá elas estão muito divididas entre as mulheres que trabalham na indústria, as mulheres que trabalham no mercado financeiro para o agro, as mulheres que são produtoras e são pecuaristas. Mas assim, o papel dessas mulheres fora do Brasil nos inspirou e nos despertou justamente pelo nosso protagonismo, o quanto nós somos importantes e coprotagonistas nesse processo aqui no Brasil. A gente volta já, um intervalo bem rapidinho. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Cauti. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora
fora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caldi. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do VitaEP 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. As inovações são constantes, né? Uma realidade do agro, e a presença da mulher, ela também está em todos os setores, está à frente, está na gestão, a sucessão familiar também. A gente vê hoje muitas mulheres assumindo, né, postos aí, ou porque herdou do pai, ou às vezes ficaram viúvas. Exato. Mais do que nunca, as mulheres hoje, nós nunca fomos preparadas na história moderna para sermos líderes. E mais do que nunca hoje, nós vemos o agro, né, que é tão vanguarda, preparando as suas sucessoras. Prática de gestão, isso é mitigar risco, né? Mitigar o risco daquela família ficar sem os negócios, perpetuar seu propósito. Então, assim, a participação da mulher no agro é crescente, é valiosa e não é mais, sabe? Nós não somos mais do que os homens, nós estamos juntas com os homens para ajudar a construir cada segmento, cada cadeia, cada nicho do nosso agronegócio. São 28 milhões de empregos gerados no agro, direto e indiretamente. 11 milhões de mulheres atuando. Você falou uma coisa interessante, não é mais, é lado a lado, é parceria, homem e mulher, né? Exatamente. Não é uma disputa, nem pode ser uma disputa. E é isso aí, essa é a força do agro. O Brasil é o país do agro. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu, estou muito emocionada de estar aqui, poder falar com o teu público. E se tem algo que eu amo fazer é falar sobre, descomplicar o nosso agro, trazer informações verdadeiras, valiosas e comunicar quem está do outro lado da tela que não é agro. É isso aí, o agro precisa ser desmistificado e descomplicado. Exatamente. Gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional.